irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 6º, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando com Marcos 14, 17 e seguintes. Anúncio da traição de Judas. Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12, aqueles 12 que ele tinha escolhido, aqueles 12 que nosso Senhor Jesus Cristo tinha preferido entre todos os outros. Pessoas normais, um traiu, outro negou e todos fugiram, com exceção do discípulo amado, está lá em João, quando nosso Senhor foi crucificado. Maria, no entanto, não fugiu. Então caiu a tarde, eles tinham preparado a ceia pascal. Vimos nos versículos anteriores, o Senhor já tinha anunciado a traição de Judas e já tinha ocorrido a unção em Betânia. E quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: mesa, ceia. Eucaristia é no contexto da ceia pascal e do sacrifício do Cordeiro. Eucaristia é ceia e sacrifício. Hoje só se fala da ceia. Estão esquecendo o sacrifício do Cordeiro. Leia os 4 cânticos de Isaías do servo sofredor. Isaías 42, 49, 50, 52, 13 a 53, 12. Esse último, muito importante. Todos são importantes. Esse último, 52, 13 a 53, 12, lido na sexta-feira da Paixão. Quando estavam à mesa comendo ceia, Jesus disse: em verdade vos digo. Quando ele fala em verdade, está falando dele, porque ele é o Amém, a verdade do Pai. Palavra hebraica Amém quer dizer verdade. Isso é sólido, tem fundamento. A igreja é o Amém do Pai, é o fundamento do Pai, e Cristo é o Amém do Pai. Em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Sacrifício, ceia e sacrifício. O Senhor será entregue. Versículo 18. Um de vós que come comigo há de me entregar. Eipen ho Jesus. Amém. Lego rimin. Hot eis ex rimon. Um de vós paradoxei me entregará. Entregará paradoxei me entregará. Ho estion met emu. O que come comigo. E olhe que a ceia pascal, um judeu só convida para a ceia aquele ou aqueles que são próximos, íntimos, amigos. Judas era um dos íntimos, dos 12, dos apóstolos, escolhido, preste atenção. Ainda aqueles que são escolhidos não estão isentos de traírem nosso Senhor. Ainda hoje isso acontece na Igreja Católica. Muitos escolhidos traem, negam e traem nosso Senhor.
Judas, um dos 12 apóstolos, é o traidor. Pedro, o primeiro deles, é o negador. Atento, irmão, irmã, se você é um discípulo, um apóstolo, você não está isento de trair e de negar. Só com a vida de oração, confissão, adoração, missa, caridade fraterna, jejum, humildade, confiando no Senhor, colocando toda a nossa vida no Senhor, nas mãos do Senhor, e pedindo a misericórdia de Deus, único modo de não trair nem negar. Um de vós que come comigo há de me entregar. Paradidomé. Né? O verbo paradoxe aqui está no futuro. Me entregará. Um que come comigo, quer dizer, um que é meu amigo, íntimo meu. Mas Judas cuidava da bolsa, do dinheiro, era o econômico do grupo dos 12. Cuidado com o dinheiro, irmão, irmã. O dinheiro deve ser usado para a nossa salvação, não para a nossa condenação ou para a traição. Começaram a ficar tristes nessa hora que ele falou que um iria traí-lo. Eles ficaram tristes e a dizer-lhe um após o outro. Todos os outros, dentre os 12, se manifestam. Acaso sou eu? Por acaso me ego? Por acaso sou eu quem te trairá, Senhor? Eles ficam tristes e preocupados. A traição do Senhor tem toda uma atmosfera de tristeza, de entrega. É uma entrega livre. Esse verbo, paradidome, tem o significado de entrega livre. O Senhor é livre para se entregar. Toda vocação é liberdade. E todo objetivo da vocação é a liberdade. Ele poderia não ter se entregue, não ter deixado nada disso acontecer, mas ele se entrega para cumprir as Escrituras. O Senhor veio fazer a vontade do Pai num ato livre, totalmente livre. Acaso sou eu? O Senhor tem consciência do que está acontecendo. Quinta-feira Santa. Tem consciência que no dia seguinte ele irá ser sacrificado. Eucaristia é sacrifício. Ele, porém, disse-lhes, ele diz ao grupo dos 12, um dos 12, o Senhor insiste, que põe a mão no mesmo prato comigo. Aquele que me trai é quem põe a mão no mesmo prato comigo. De novo, intimidade, um do grupo dos 12. A igreja nasce desse escândalo, o escândalo da traição e da negação. A igreja não está isenta do escândalo. E o escândalo do grupo dos 12 hoje seria o quê? Cardeal, uma autoridade da Igreja Católica. Preste atenção. E hoje tem muitos cardeais. Na época, só 12. Rode eipen autóis. E disse a eles, eston dodeca, dos 12. Ro embaptomenos, met emu, esto triblion, aquele que põe a mão no mesmo prato comigo, ceia e sacrifício. Isso é Eucaristia no Evangelho de Marcos. Porque, na verdade, segunda vez que ele fala da verdade, todos aqueles que morrem por causa da verdade são mártires. O primeiro mártir
e na Igreja Católica é nosso Senhor Jesus Cristo, porque na verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito em Daniel, na profecia de Daniel 7, 13, 14, que tem o ancião de muitos dias e o Filho do Homem, que é uma figura escatológica. O Senhor se identifica com esse Filho do Homem lá no Sinédrio de Jerusalém. No dia seguinte, essa será a causa da sua condenação, porque os judeus não tinham motivo de acusá-lo, porque acusá-lo não tinham motivo de condená-lo à morte. Mas quando nosso Senhor fala: quando vereis o Filho do Homem descendo do céu com as nuvens e os anjos de Deus, eles identificam esse Filho do Homem de Daniel 7, 13, 14 com uma figura escatológica. Se não é Deus, é muito próximo de Deus para os judeus, mas nós sabemos perfeitamente que nosso Senhor é Deus. Quando ele fala que ele é o Filho do Homem, ele é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele está dizendo no Sinédrio de Jerusalém com toda a autoridade: eu sou Deus, vocês estão matando Deus. E o sangue daquele que vocês estão matando cairá sobre a cabeça de vocês. O Filho do Homem vai, porque na verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito na profecia de Daniel. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Ai, uma maldição sobre Judas Iscariotes. Ai, Judas irá se suicidar. Ele entrega nosso Senhor por dinheiro. Não quer dizer que todo suicida foi para o inferno, mas sobre Judas pesa essa frase de nosso Senhor: ai daquele homem por quem o Filho do Homem, o Senhor, for entregue. Ai daquele que trair. Ai daquele que traiu. O peso do pecado cai sobre a pessoa. E se Judas não se arrependeu dentro dele, hoje está no inferno. Um sinal forte desse futuro negro de Judas é essa frase de nosso Senhor: ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Nunca ter nascido. Era melhor para Judas não ter nascido. Calum, melhor autor a ele, para ele, é Uc, se não genete, genosen, ho anthropos ekeinos. Melhor, Calum, autor, melhor para ele, se não fosse nascido, passivo, genete, ho anthropo, o homem, ekeinos, aquele homem. Teria sido melhor que Judas não tivesse nascido. Ele traiu Deus, traiu a vocação e traiu o Filho de Deus. Versículo 22. Instituição da Eucaristia. A morte de Nosso Senhor é uma ceia, é um sacrifício. E o que significa essa ceia e esse sacrifício no contexto dessa ceia pascal? Era a Páscoa dos judeus, foi explicado no vídeo anterior, assista. Nesse contexto de ceia e sacrifício, o Senhor institui a Eucaristia, que é um sacramento na e da Igreja Católica, presença real do corpo, da alma, do sangue
e da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pega o pão e o vinho, consagra, abençoa, e desde então esse pão e esse vinho é corpo, carne, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, berahá, bênção, partiu, o pão é partido, sacrifício compartilhado, e lhes deu, dizendo, frase de nosso Senhor: tomai, isto é o meu corpo. Eucaristia é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles e todos beberam. Nosso Senhor, toma, pega o pão, toma, pega o cálice, pão e vinho, cálice, sangue, carne de nosso Senhor. Instituição do mistério da Eucaristia. Somente a Igreja Católica tem esse sacramento. Só a Igreja Católica. Preste bem atenção. A nossa igreja é a única fiel a esse sacramento instituído por nosso Senhor. É numa atmosfera, já disse, de ceia, de sacrifício, de bênção. Berahá, ele abençoa, ele toma, ele pega uma coisa concreta. Pão, uma coisa concreta. Trigo, bênção, berahá, uma coisa concreta. Na cultura judaica, a bênção, berahá, é uma coisa, realidade concreta. Aquele a quem Deus abençoa está abençoado para sempre. Aquele a quem Deus amaldiçoa está amaldiçoado para sempre. Exemplo de maldição, versículo anterior. Ai daquele homem, ai daquele homem. Isso é maldição. Judas foi amaldiçoado pela escolha que fez, escolha livre que fez. Partiu o pão e lhes deu, dizendo, tomai. O Senhor ordena, é uma ordem. Eucaristia é uma ordem. Não é só um convite, é uma ordem. Eu tenho que tomar, pegar. Isto é o meu corpo, e é o corpo de Cristo. Não é só uma memória, como dizem algumas religiões. Se é que são religiões ou só comunidades. Tomai, isto é o meu corpo. Labeté, labeté é o imperativo no grego. Tutó, isto, estin, é, to somamu, somar, corpo, o meu corpo, o corpo de mim. Eucaristia é o corpo de Cristo, não é só uma representação, é um zikaron, é o próprio corpo de Cristo. Realidade concreta instituída na ceia pascal, sacrifício do Cordeiro. Eucaristia é ceia pascal e sacrifício. Não se pode tirar essas duas implicações seríssimas do mistério da Eucaristia. Depois tomou um cálice, rendeu graças, de novo, bênção, deu a eles, de novo, dar, é partilha, e todos dele beberam. Quando os apóstolos bebem do
cálice, eles participam da mesma sorte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu pego o corpo, o pão, o sangue, o vinho, e como e bebo, eu participo daquilo que aconteceu com nosso Senhor. Eu entro no mistério da Eucaristia, do Zikaron Pascal. E tudo aquilo que aconteceu com nosso Senhor acontecerá conosco. É o mistério que está lá também presente no batismo. Releia Romanos 6. O que é o batismo em Romanos 6? Eu entro na morte de nosso Senhor, eu morro com nosso Senhor para ressuscitar com Ele. Esse é o mistério da Eucaristia. Batismo e Eucaristia, os dois primeiros sacramentos da nossa fé católica. Quando eu como o pão, o corpo de Cristo, quando eu bebo o sangue, o vinho, eu participo da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que eu morro para mim, para o meu pecado, para as minhas paixões, aquilo que é desregrado na minha vida, e ressuscito, entrego tudo ao Senhor e ressuscito com Ele. Não posso mais viver uma vida de pecado. Por isso que quem comunga não pode estar em pecado. Por isso que quem é casado pela segunda vez, se foi casado na Igreja Católica, não pode comungar, porque é adultério. Não pode participar. Não quer dizer que esteja no inferno, mas eu não posso comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor se eu estou em um estado de pecado, porque eu estou participando do mistério do corpo e do sangue, da alma e da divindade. Eu estou morrendo para mim, para o meu pecado. Estou ressuscitando com Cristo numa vida nova. Esse corpo e esse sangue nos levam a uma vida nova. Leia, digo de novo, Romanos 6, de 1 a 11. O batismo que Paulo explica enquanto mistério de morte e ressurreição. O mesmo mistério da Eucaristia. E disse-lhes, continua nosso Senhor, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Versículo 24. Cai ei pen autóis, e disse a eles, tutó este tó haimamu, isto este é tó haimamu, o meu sangue, haimá, hematologia, haimá, o meu sangue, está no neutro do grego, tó haimamu, o meu sangue, tes diateques tó enrinômeno hiper polon. Tes diateques, a aliança, é o sangue, diateque, aliança, é o sangue da aliança, isto é, o meu sangue, haimamu, o sangue da aliança que é derramado em favor do mundo. Esse sangue é derramado. O sangue da aliança derramado em favor de muitos. Tohaimamu tes diateques da aliança, o sangue da aliança derramado, o sangue em rinômeno hiper, sobre muitos, o sangue da aliança do Senhor, o sangue do Cordeiro derramado sobre nós.
Eucaristia é o sangue do Cordeiro de Deus derramado sobre nós. Esse sangue nos purifica, tirando todo o nosso pecado. Em verdade vos digo, a terceira vez, versículo 25, que Nosso Senhor fala da verdade. Terceiro aspecto da Eucaristia é ceia, é sacrifício e é verdade. É a verdade do Pai, é o amém do Pai, é o corpo e o sangue de Cristo oferecido ao Pai. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, morte, anúncio da morte, até aquele dia em que beberei o vinho novo, nova aliança, vinho novo no reino de Deus, anúncio da aliança. Nesse versículo, Nosso Senhor, com essas palavras, anuncia a sua morte e ressurreição. Já não, e no contexto da verdade, já não beberei do fruto da videira, ele irá morrer no dia seguinte, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus, ressurreição. Ele morre e ressuscita. Agora, predição da negação de Pedro. O Senhor anuncia a traição de Judas e prediz a negação de Pedro, o primeiro e o último dos apóstolos. O primeiro e o último negam e traem. Pedro é sempre o primeiro no grupo ou do grupo dos apóstolos e Judas é sempre o último. Os opostos se atraem. Negar e trair são a mesma coisa. A diferença é que Pedro chora e se arrepende. Judas tira a própria vida. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida, nem a vida de ninguém. Depois de terem cantado o hino no contexto da ceia pascal, os judeus cantavam hinos, salmos. Tem um grande Hillel, halal, cantar, louvar. Eles louvavam a Deus, eles recitavam os salmos, e não só recitavam os salmos, eles cantavam salmos. Daí a prática na Igreja Católica de toda a Eucaristia tem um salmo que é responsorial, é cantado ou é rezado. É no contexto da ceia pascal dos judeus, grande Hillel. Eles cantam salmos, hinos de louvor ao Pai. Depois de terem cantado o hino, então, a Eucaristia tem todo um contexto sálmico, de oração, de louvor, de entrega, de alegria. Saíram para o Monte das Oliveiras, que se encontra ali, ainda hoje, de fronte de Jerusalém. Nesse monte, o Senhor irá passar a noite depois da ceia e antes da sua entrega e da sua morte. Jesus disse-lhes: todos vós vos escandalizareis. Páscoa é escândalo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Nosso Senhor anuncia não só a traição de Judas, não só a negação de Pedro, mas o escândalo em que todos os outros irão fugir, deixando nosso Senhor só. Todos vós escandalizareis. É no contexto de um escândalo que a Páscoa, a passar de Nosso Senhor, é instituída. Cailegei autóis ro Jesus, e disse a ele Jesus: Rote pantes, todos escandalistei,
escandalisteceste, palavra escândalo, escandalizar-se, é do grego, tá? Escandalisteceste, todos vós sereis escandalizados, vos escandalizareis. Hoti gekratai, porque está escrito, pataxo to poimena, ferirei o pastor, poimena, o pastor, tom, poimena, pataxo, ferirei, futuro, kaito probata, e as ovelhas, diascor pistesontai, e as ovelhas se dispersarão. O pastor será ferido, o pastor será traído, será negado, será morto, e nessa hora as ovelhas, por 12, se dispersarão. Um tirará a própria vida, outro negará e chorará a negação. Todos fogem, são dispersados, deixam nosso Senhor só. Jesus anuncia o que está para acontecer, mas eles não entendem. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. De novo anuncia a morte e a ressurreição. Não é só a morte, não é só a dor. Eucaristia não é só dor, não é só morte, é morte e ressurreição. É sacrifício e é alegria. A grande alegria da ressurreição. A maior alegria para nós católicos, o maior dom que Deus nos deu, que é a ressurreição, vem depois da maior tristeza, que é a morte de nosso Senhor. Mas a tristeza, a dor, a traição, a negação não tem a última palavra no sacrifício da Eucaristia, nem na Igreja Católica. O católico não pode viver só de morte, de dor. O católico tem os olhos fixos na ressurreição. É a nossa certeza, é a nossa fé, a nossa esperança. Do jeito que nosso Senhor morreu e ressuscitou, nós iremos morrer e ressuscitar. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Anúncio da morte. Mas, depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Alá, mas, metaton egertenai, ressurreição, metá, depois que eu for ressuscitado, que eu ressurgir. O verbo da ressurreição no grego pode ter dois significados, ou está no passivo ou no médio. O passivo significa o quê? Que nosso Senhor foi ressuscitado pelo poder de Deus, pelo poder do Pai. E o médio no grego, que nosso Senhor se ressuscita, porque Ele é Deus. Qual é o significado para nós católicos a partir do grego? Os dois significados. Tanto que o Pai ressuscita Jesus, como o Senhor, Ele se ressuscita porque Ele é Deus com o Pai. É um Deus só, não são dois deuses, é um Deus só. Depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia, no norte de Israel, porque foi lá que ele viveu. Não nasceu lá, mas viveu lá. Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, eu não o farei. Essa frase de Pedro é o atestado de que ele vai negar. Por quê? Olha o que o Pedro está dizendo.
Pedro lhe disse, diz a Jesus, ainda que todos se escandalizem, ele toma o verbo que nosso Senhor tinha dito. Eu não o farei. Versículo 29. Rode Petros F. Autor. Pedro fala a nosso Senhor. Ei, caipantes escandalistesontai, ou se todos se escandalizarem, alá uc ego, mas não eu não. Pedro confia nele, só nele. Essa a causa da sua traição. Ele se torna um escândalo. Ele se torna um escândalo, igual os outros. Uma pedra de tropeço, nosso Senhor já tinha advertido a ele, e ele vai ser escandalizado e se escandalizar, e ser um escândalo para nosso Senhor e para todos. Por quê? Porque confiou nele. Olha o que ele fala, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos neguem, ainda que todos fujam, eu não o farei. Fez. Nós não devemos colocar toda a nossa confiança em nós, mas em Deus. Se Pedro tivesse dito, é verdade, Senhor, eu posso te escandalizar, mas aumenta a minha fé, me ajuda. Pedro está sendo testado, provado, tentado por Satanás. O Senhor tinha advertido a ele. Está lá em Lucas, leia. Pedro, Satanás pediu para te joerar como trigo, mas eu orei por ti. Quando tu tiveres fé, então essa fé tu deves se reportar aos outros discípulos. Testemunha essa fé. Mas Pedro não, ele não pensa nisso. Pedro aqui tem orgulho, e mais do que orgulho, ele confia nele. Hoje a humanidade está confiando somente nela. O homem hoje está querendo resolver tudo só. E nós estamos passando por uma grande treva no mundo, por causa do pecado, que é muito grande. Se a humanidade continuar nessa treva, irá cair, e negar e trair até o retorno de nosso Senhor. O que é que a humanidade tem que fazer agora? O que Pedro não fez. Cair no chão e dizer, sim, Senhor, eu posso te negar. Sim, Senhor, eu posso te trair. Sim, Senhor, eu posso ser um escândalo, uma pedra de escândalo para os outros. Mas aumenta a minha fé. Se tu aumentares a minha fé, eu não serei essa pedra de escândalo, e eu não me escandalizarei sobre o que irá acontecer. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, quarta vez que fala da verdade, que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Esse versículo só tem em Marcos, do jeito que está escrito aqui. Antes que o galo cante 2 vezes. Os outros omitem essas 2 vezes do canto do galo. 3 vezes me negarás. Os outros têm a tríplice negação de Pedro. Em verdade te digo. O que eu estou te dizendo, Pedro, é a verdade. Tu vais me negar. Esta noite que Judas sai para me trair, tu me negarás. E que hora foi? De noite, que na verdade já era um novo dia, porque a partir das 6 horas da tarde para o judeu já inicia um novo dia, entre 6 horas da noite ou da tarde até 6 horas do dia seguinte. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Cai legei autor Jesus. E diz a ele, agora nosso Senhor não fala mais com 12 ou com os 11, mas fala diretamente a Pedro. Amém, de novo, em verdade, lego soi, digo a ti, hot si, lego soi, hot si, semeron, tauten, tu, neste dia, taute tenicti, nesta noite, trim,
redis alectora phonessai, pris me aparnesse. Eu te digo que nessa noite, aqui Pedro, é nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, antes que o galo cante semero tautetenicti, antes que o galo cante do prim, redis alectora phonessai, cantar, 3 vezes, tris me aparnesse, tu me negarás 3 vezes. O galo cantará 2 e tu negarás 3. Antes que o galo cante 2 vezes, esta noite, 3 vezes me negarás. Era noite, noite no coração da terra, noite no coração de Pedro, noite no coração dos 12, noite no coração de Judas. Ele, porém, Pedro, reafirmou com mais veemência, com mais força. Olha toda a autoconfiança de Pedro, todo o orgulho dele. Mesmo que tivesse de morrer contigo, irá morrer depois, não te negarei. De novo, Pedro nega e cai, porque confia só em si. Enquanto a humanidade continuar confiando só em si e colocando Deus de lado, vai continuar negando e traindo até o retorno de nosso Senhor, com as consequências que isso traz. Toda negação e toda traição traz consequência. Todo pecado traz consequência. A consequência para Pedro, toda vergonha, ele cai em si. E graças a Deus mesmo, porque foi Deus quem rezou por ele, ele se arrepende e se converte. Judas tira a própria vida. Mesmo que tivesse de morrer contigo, não te negarei. Se acontecer conosco, que a gente chore como Pedro e se converta, e não faça como Judas. E todos diziam o mesmo. Assim é instituída a Eucaristia, um grande mistério de dor, de negação, de traição de nosso Senhor. Nosso Senhor é traído e negado, e todos fogem. Todos vós vos escandalizareis. Escândalo. A Igreja Católica, a Eucaristia, é nesse contexto de escândalo. Rodé ekperissos elalei rean deme sinapotanei soi o messer aparanessomai os saltos decai pantes elegon. E todos disseram a mesma coisa. Ele, porém, reafirmou com mais veemência. Pedro elalei fala com veemência. Ekperissos com veemência, com força. Mesmo que tivesse de morrer contigo, não te negarei. Sinapotanei sói, ainda que tiver que morrer, sinapotanei sói, morrer contigo, é ainda, se eu tiver que morrer contigo, o messer eu não te nego. E negou, confiou só nele. Aparanessomai, eu não te negarei. Aparanessomai, negar. Rossaltos de caipantes elegon, e todos diziam a mesma coisa. Rossaltos, a mesma coisa. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquem em paz com Jesus, com Maria.